Entrevista. Vou conversar aqui no CBN Salvador com a doutora Mila Sampaio. Ela é médica oftalmologista. E vamos falar sobre as doenças oculares que são comuns no envelhecimento. Doutora Mila, bom dia. É um prazer recebê-la aqui na Rádio CBN. Tudo bem, doutora? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Consegue me escutar bem? Perfeitamente, doutora, consigo. Me ouve bem? Sim. Doutora, eu queria que você falasse pra gente quais são as doenças oculares que são mais comuns entre os idosos e quais são os fatores que contribuem para o aumento de casos com o envelhecimento. Fernanda, as doenças mais comuns relacionadas ao envelhecimento são catarata, glaucoma, as retinopatias diabéticas, hipertensiva. São doenças que geralmente estão associadas às doenças crônicas no envelhecimento. Então, o paciente que tem hipertensão, diabetes e não cuida, geralmente ele tem consequências oculares dessas doenças. Então, a forma mais indicada realmente é o tratamento das doenças crônicas e o acompanhamento oftalmológico. Doutora, você falou a respeito de hipertensão. Hipertensão que é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes a pessoa tem hipertensão e não sabe e, consequentemente, não trata. Quais são as consequências dessas patologias que você citou, que muitas vezes a pessoa pode até não saber que tem, em relação à saúde ocular? O paciente que é hipertenso, ele tem alterações vasculares que podem repercutir no coração, nos rins, na retina. Então, o paciente precisa realmente manter níveis estressores controlados. Então, paciente, principalmente paciente jovem, que negligencia a hipertensão, ele tem consequências a longo prazo. Agora, quais os efeitos, né? Como é feito o diagnóstico precoce? Quais são as principais opções de diagnóstico? Quais são os exames que podem ser feitos para ter essa detecção precoce, doutora, dessas doenças? Fernanda, a avaliação oftalmológica, ela compreende a avaliação do fundo de olho. Então, existem sinais no fundo de olho de complicações das doenças sistêmicas, como a diabetes e a hipertensão. Então, o tratamento e acompanhamento oftalmológico é essencial nesse caso. Para você ter uma ideia, paciente diabético que tem sangramento no fundo do olho, é possível fazer uso de laser, uso de medicações intraoculares para o controle da doença ocular. Quais são os avanços, doutora, mais recentes que nós temos em relação às cirurgias oculares e aos tratamentos principalmente dessas duas patologias que você citou, catarata e glaucoma? No caso da catarata, as cirurgias oftalmológicas, existem a tecnologia em relação a aparelhos, que cada vez existem mais recursos para minimizar o trauma durante a cirurgia, proporcionando uma cirurgia mais rápida, uma recuperação mais precoce do paciente, com a reabilitação visual. No caso do glaucoma, na maioria das vezes, a gente trata o paciente com medicações focoríveis, que proporcionam o controle da pressão intraocular, que é o principal fator de risco que leva à progressão e à perda visual no glaucoma. Mas existem casos que o colírio não funciona, não consegue manter uma pressão controlada. Então, existem cirurgias e alguns recursos de tecnologia que proporcionam o controle da pressão. Perfeito. Doutora, em relação aos idosos, há algum tipo de cuidado, mudança de estilo de vida que os idosos devem adotar para prevenir
ou retardar o avanço das doenças oculares? Fernanda, eu sempre falo que o principal no envelhecimento é a prevenção. Então, uma vida saudável, uma alimentação saudável, buscar uma atividade física, tudo que diminua o risco das doenças crônicas, ou assim, minimize nesse sentido. Então, assim, a prática de esporte, o controle rigoroso da glicemia e da pressão, isso vai evitar as complicações oculares. E não só oculares, Fernanda, tem a questão de eventos cardiovasculares, como infarto, alterações neurológicas, como AVCs, doenças isquêmicas. Então, acho que a prevenção e controle para que você tenha um envelhecimento saudável é essencial nesse caso. Eu estou conversando com a doutora Mila Sampaio, ela é médica oftalmologista, estamos falando sobre as doenças oculares comuns no envelhecimento. Doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre a degeneração macular relacionada à idade. Ela pode ser devastadora para a visão? Existem novas tecnologias ou algum tipo de tratamento que é oferecido um melhor prognóstico para esses pacientes? Sim, Fernanda. A doença macular relacionada à idade é uma patologia que acomeça a mácula. A mácula é uma área importante da visão e da visão central. Então, o paciente que tem alterações na mácula, existe a possibilidade de utilizar suplementos, geralmente vitamínicos, específicos para acompanhamento de doenças oftalmológicas, para evitar uma progressão para formas, como você mesmo falou, devastadoras da doença. Porque o acometimento macular em estágios avançados, ele leva a uma baixa de visão, muitas vezes irreversível. Em relação à tecnologia, hoje em dia, existem tratamentos com medicações que chamamos de medicações anti-angiogênicas, que são as injeções intraoculares que são comuns, que realmente evitam a progressão da vascularização e o dano à mácula. Então, novamente, a gente volta à prevenção. Então, o paciente, o idoso, principalmente quem tem história familiar de doença macular, deve fazer um acompanhamento constante com o oftalmologista. Porque o diagnóstico precoce pode evitar uma progressão para uma forma que leve a uma baixa de visão e uma perda de visão. Agora, doutora, com que frequência o idoso deve se submeter a esses exames? Fernanda, o acompanhamento oftalmológico deve acontecer anualmente. Sim. Principalmente se o idoso já tem alguma alteração ocular, ou de retinopatia diabética, ou algum sinal de glaucoma, ou alguma história familiar dessas doenças que aumenta o risco da ocorrência no paciente. Doutora, pacientes que têm o aumento significativo da pressão ocular, quais os cuidados que deve ter e quais as patologias que esse paciente pode vir a ter por conta dessa alta da pressão? A pressão alta intraocular, Fernanda, ela geralmente causa glaucoma, que é uma lesão irreversível do nervo óptico. Então, assim, quando o paciente tem uma pressão alta, é necessário que o paciente utilize políticos para o controle dessa pressão. Então, assim, o glaucoma é uma doença crônica, assim como o diabetes, a hipertensão. Então, ele precisa de um acompanhamento regular. O glaucoma, além da pressão alta, da pressão ocular alta, o paciente pode ter outros sintomas também, doutora Mila? O principal fator do glaucoma é a pressão alta.
Às vezes nós escutamos falar, não, o paciente teve uma crise de glaucoma. Na realidade, um tipo específico de glaucoma em que ocorre fechamento angular e uma crise de glaucoma agudo. É diferente do glaucoma crônico, que muitas vezes é uma doença silenciosa. O paciente não sente nada e, de repente, em algum momento da vida, quando vai ao oftalmologista, é diagnosticado um glaucoma, às vezes até avançado. E o problema é que é irreversível. Então, assim, se você faz um acompanhamento e tem um diagnóstico mais cedo, você vai evitar uma progressão. Perfeito. Doutora, existem medicamentos ou terapias novas que estão trazendo esperança no combate ao glaucoma e à degeneração macular? Sim. Na realidade, os colírios atualmente têm tido um efeito muito importante e que tem diminuído a quantidade de cirurgias, porque a gente tem conseguido um controle dos níveis pressóricos através de medicações. Mas existem casos que com medicação a gente não consegue, é preciso fazer cirurgia para controlar o valor da pressão intraocular. Em relação à doença macular relacionada à idade, também existem medicações que são utilizadas através de injeções intraoculares que também evitam a progressão e evolução com a baixa visão. Tem aqui uma pergunta interessante da ouvinte Ana Paula. Ela diz, doutora, tem uma avó de 86 anos e ela ultimamente tem lacrimejado muito na parte lateral dos olhos. Isso pode ser algum tipo de doença? Obrigada, Ana Paula, pela sua pergunta. Ana Paula, assim, é importante que você lembre sua avó no oftalmologista, porque uma patologia comum no idoso é o olho seco. Então, na realidade, o paciente pode estar cursando com olho seco, pode ter alguma lesão na córnea, e o lacrimejamento acontece como uma reação do organismo para compensar o olho seco da paciente. Existe também a possibilidade da paciente ter algum tipo de obstrução das vias lacrimais. Então, assim, não acontece a drenagem através das vias lacrimais da lágrima e ela acaba lacrimejando mais. Perfeito. Doutora Mila Sampaio, nossa convidada aqui no CBN Salvador. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Deixo o convite para você voltar mais vezes para a gente falar sobre os assuntos da oftalmologia. Muito obrigada e um ótimo dia, doutora. Fernanda, eu que agradeço. É sempre um prazer levar ao ouvinte informações que possam melhorar a prevenção. Muito obrigada. Obrigada. Conversei com a doutora Mila Sampaio, médica oftalmologista, falando sobre doenças oculares comuns no envelhecimento. O que a doutora falou, né? A importância da prevenção, visitar o médico oftalmologista, assim como o clínico geral, o cardiologista, pelo menos uma vez por ano. É muito importante esse cuidado com a saúde. E, claro, né, se preocupar com o envelhecimento, envelhecer de uma maneira saudável, cuidando sempre da saúde.